E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparada. Hoje o tema é um que sempre fascinou os filósofos e eu acho que vai fascinar a gente também. Uhum. A gente vai mergulhar no debate sobre doxa versus episteme. Doxa e episteme. Ou, como a gente costuma dizer, a eterna briga entre opinião e o conhecimento verdadeiro. Você já parou para pensar se aquilo que você acredita é realmente verdade? Tipo, será que a gente pode ter certeza absoluta de alguma coisa? Essa é uma pergunta que a gente se faz desde, sei lá, a Grécia Antiga, né? Desde a época dos grandes filósofos. E a doxa e a episteme são a chave para a gente entender como formamos nossas crenças e o que a gente pode chamar de conhecimento confiável. Uhum. E para nos guiar nessa expedição filosófica, a gente vai se basear no texto Doxa e Episteme, uma análise crítica da distinção entre opinião e conhecimento. Legal. Mas antes de começar a desbravar esse texto, vamos entender o básico. O que exatamente significam esses termos? Doxa. Bom, a doxa, né? A gente pode pensar nela como aquelas sombras na parede da caverna, naquela famosa alegoria do Platão. É o que a gente vê, ouve, o que todo mundo fala por aí, sabe? Aquelas crenças que a gente aceita sem questionar muito. Entendi. É subjetivo, muda de pessoa para pessoa. Então, tipo, achar que abacaxi na pizza é um crime hediondo seria doxa. Exatamente, é uma opinião, uma crença pessoal, mas não é algo que a gente pode provar como uma verdade universal, né? Certo, certo. Já a episteme, a gente pode pensar nela como a luz do sol lá fora da caverna, que revela a realidade como ela é. É a busca por verdades objetivas, que não dependem da minha opinião ou da sua. Uhum. É baseada na razão, na lógica, em provas, evidências. Seria como a ciência, então? Isso. A ciência busca explicar o mundo através de métodos rigorosos, comprovações. É a busca por um conhecimento que vai além das nossas impressões. Um conhecimento que se sustenta por si só. Internet. Mas será que a gente só pode ter conhecimento verdadeiro através dessa episteme? É uma boa pergunta. E aquele ditado, a prática leva à perfeição, onde entra o saber fazer, o know-how. É verdade, né? A gente precisa colocar a mão na massa também. Nem tudo na vida é só teoria. E é aí que entra o conceito de técnica. É técnica. A gente pode entender como arte, técnica, ofício. É aquele conhecimento prático que a gente usa para criar algo, para realizar alguma ação. Tipo a habilidade de um marceneiro, um chefe de cozinha, um médico. Isso aí. E o interessante é que a técnica pode ser influenciada tanto pela doxa quanto pela episteme. Imagina a arte popular que muitas vezes se baseia em tradições passadas de geração em geração. Isso seria a influência da doxa, né? Por outro lado, a engenharia, a medicina moderna, usam conhecimentos científicos, métodos rigorosos para aprimorar suas técnicas. Aí a gente vê a episteme em ação. A gente vê como esses conceitos se misturam, né? Totalmente. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, que tal? E ver o que os figurões da filosofia, Platão e Aristóteles, pensavam sobre tudo isso. O que eles diziam sobre doxa e episteme. Bom, o Platão, como a gente já mencionou, separava bem a doxa da episteme. Para ele, a doxa, por ser baseada em opiniões, em aparências, não podia ser considerada conhecimento de verdade. Já a episteme alcançava a verdade através da razão e do acesso ao mundo das ideias, onde tudo é perfeito e imutável. Mundo das ideias. É o mundo das ideias. Para ilustrar essa diferença entre doxa e episteme, ele usava o argumento dos opostos. Ele mostrava como as opiniões mudam, enquanto o conhecimento verdadeiro, a episteme não. Entendi. E o Aristóteles, ele concordava com essa visão. O Aristóteles também valorizava a episteme como um conhecimento superior, mas ele dava mais importância para a observação e a experiência na construção do conhecimento. Para ele, através da observação, usando a lógica e o raciocínio, a gente podia chegar a verdades universais. Então, Aristóteles era mais pé no chão, digamos assim. Isso. Ele não se contentava só com a teoria. Ele queria ver a coisa funcionando na prática. Inclusive, ele desenvolveu a lógica formal como ferramenta para construir o conhecimento científico. Ele argumentava que a gente chega na episteme quando consegue identificar as causas e os princípios por trás dos fenômenos. Faz sentido. Mas, e aí, essa divisão entre doxa e episteme ainda faz sentido hoje em dia. O mundo mudou bastante desde a Grécia Antiga, né? Será que essa visão não ficou meio, sei lá, ultrapassada? É verdade, o mundo de hoje é bem mais complexo. E as análises contemporâneas já questionam essa separação tão rígida entre doxa e episteme. Afinal, até o conhecimento científico pode ser influenciado por fatores sociais, culturais.
A ideia de uma objetividade pura, sem nenhum viés, é difícil de sustentar. Então quer dizer que mesmo a episteme que busca ser objetiva pode ser moldada pelo contexto em que é produzida. Exatamente. Um exemplo disso é o conceito de episteme do Michel Foucault. Para ele, a episteme é um sistema de pensamento, um conjunto de regras que moldam o que é considerado conhecimento válido em cada época. É como se fosse um filtro, sabe? Que define o que a gente pode pensar, o que a gente pode conhecer. Nossa, que loucura. É como se a gente estivesse preso numa matrix do conhecimento sem nem perceber. É uma boa analogia. A gente enxerga o mundo, busca conhecimento através dessas estruturas de pensamento que muitas vezes a gente nem percebe. A perspectiva do Foucault nos faz questionar a ideia de uma episteme universal e atemporal, né? Ele mostra como a história e a cultura influenciam a produção do conhecimento. Então, em vez de uma hierarquia com a episteme no topo e a doxa lá embaixo, hoje a gente vê uma relação mais complexa entre as duas. Exatamente. Uhum. A doxa pode ser um ponto de partida para novas descobertas, novos questionamentos, e a episteme, por sua vez, se beneficia do contato com a doxa, sabe? Ela revisa seus próprios pressupostos, se torna mais relevante para a vida real. Fascinante. Mas me fala, como a gente pode identificar a doxa e a episteme no dia a dia? Me dá uns exemplos para a gente atentar essa discussão. Claro, imagina aquelas crenças populares sobre saúde, tipo comer manga com leite faz mal. Essa eu conheço. Isso seria a doxa, né? Uma crença sem base científica. Já a episteme seria a explicação científica que desmistifica essa crença, mostrando que não há risco comprovado. A avó sempre dizia que tomar leite gelado depois de comer manga dava dor de barriga. Mas na verdade é só uma questão de digestão, né? Independente da temperatura do leite. Exatamente. Outro exemplo. Na história, a gente tem os mitos e lendas que explicam a origem de um povo, de um evento. Isso seria doxa. Já a episteme seria a pesquisa histórica rigorosa, baseada em evidências, documentos. Tipo, a história de Roma ter sido fundada por Rômulo e Remo, amamentados por uma loba, seria doxa. Exatamente. É uma história interessante, mas a pesquisa histórica aponta para uma origem bem mais complexa da cidade. E na arte? Como a gente diferencia a doxa da episteme? Na arte, a gente vê a doxa nos julgamentos baseados puramente no gosto pessoal, né? Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A episteme, por outro lado, busca entender a arte a partir dos seus elementos, contexto histórico, significado cultural. Por exemplo, apreciar a obra de Van Gogh vai além de achar bonito, né? Envolve entender as técnicas que ele usava, suas influências, o contexto histórico da época. Exige um olhar mais profundo, né? Sim. Ok, agora eu já estou craque em diferenciar a doxa de episteme, mas me diz, por que essa discussão toda é importante? Qual a relevância disso pra gente? Saber a diferença entre opinião e conhecimento, tudo bem, mas e daí? Saber a diferença entre doxa e episteme é crucial para desenvolver o pensamento crítico. No mundo de hoje, a gente é bombardeado por informação o tempo todo, né? E saber filtrar o que é opinião, o que é conhecimento de verdade, é fundamental. A gente precisa saber separar o joio do trigo. Exatamente. Essa capacidade de avaliar a informação é cada vez mais importante hoje em dia, com tanta informação circulando por aí, principalmente na internet. A gente precisa ter discernimento para separar o que é fato e o que é fake news. E como a distinção entre doxa e episteme pode nos ajudar nesse processo de Sherlock Holmes da informação. Entender a diferença entre opinião e conhecimento nos ajuda a ser mais conscientes dos nossos próprios vieses, daquelas ideias pré-concebidas que a gente tem sem perceber. Isso nos ajuda a questionar as informações que a gente recebe, a buscar diferentes perspectivas, a formar opiniões mais sólidas, menos suscetíveis à manipulação. Então a gente não pode simplesmente engolir tudo que vê por aí. A gente precisa mastigar bem a informação, digerir e analisar para ver se ela realmente nos alimenta, né? Perfeito. E essa busca pela episteme exige um esforço constante de questionamento, de investigação, de estar aberto a novas ideias. Não é algo fixo, é um processo dinâmico e em constante evolução. Ou seja, a busca pelo conhecimento não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. É uma ótima analogia, a gente nunca chega na linha de chegada. A gente está sempre aprendendo, buscando um conhecimento mais profundo, mais abrangente. E nesse processo, a doxa, mesmo com suas limitações, também tem um papel importante. Peraí, a doxa, aquela que a gente falou que é a opinião, a crença sem fundamento. Mas ela não era a vilã da história. Sim, mas é importante lembrar que a doxa também pode ser um ponto de partida para a construção do conhecimento. Muitas descobertas científicas, avanços tecnológicos surgiram a partir de questionamentos e desafios a crenças e práticas tradicionais. Então a doxa pode ser como um trampolim para a episteme. Tipo, a gente começa questionando o que a gente já sabe, o que todo mundo acredita, e daí a gente começa a buscar explicações mais profundas, mais precisas. Exatamente. A interação entre doxa e episteme é fundamental para o progresso do conhecimento. As crenças, as opiniões, mesmo que não sejam totalmente precisas, podem nos levar a questionar, a investigar, a buscar um conhecimento mais sólido, mais confiável. Mas a gente também viu que a doxa pode ser manipulada, né?
usada para espalhar fake news, preconceitos, outras coisas perigosas. Como a gente se protege disso? Aí entra a importância do pensamento crítico e da educação. A gente precisa desenvolver a capacidade de analisar informações, de identificar falácias, de buscar fontes confiáveis. A educação para a mídia, a alfabetização digital, são ferramentas essenciais para navegar nesse mundo cada vez mais complexo, cheio de informação. Então a gente precisa se munir de um bom kit de ferramentas para não cair nas armadilhas da desinformação. Tipo, aprender a identificar fontes confiáveis, analisar o contexto, questionar as intenções por trás da informação, essas coisas. Exatamente. A gente precisa ser detetive da informação, sabe? Investigar, analisar as pistas para não ser enganado. A gente não pode ser ingênuo, né? Não, de jeito nenhum. E como a gente aplica essa investigação na vida real? Como a distinção entre doxa e episteme pode nos ajudar no dia a dia, além de evitar fake news? A distinção entre doxa e episteme pode nos ajudar a ser mais conscientes das nossas próprias crenças, dos fatores que as influenciam. A gente pode perguntar, por que eu acredito nisso? Quais as evidências que sustentam essa crença? Essa crença é baseada em fatos ou em opiniões. É como se a gente fizesse uma auditoria nas nossas próprias crenças, né? Para ver se elas são baseadas em fundamentos sólidos ou se a gente está só repetindo o que ouviu por aí sem questionar. Exatamente. É um exercício de autoconhecimento, de busca por um conhecimento mais profundo, mais autêntico. A gente precisa ter coragem de questionar nossas próprias crenças, de buscar novas perspectivas, de estar aberto ao diálogo. E essa busca pelo conhecimento, ela tem um fim. A gente chega num ponto em que pode dizer: pronto, agora eu sei tudo. Ou a gente está sempre em busca de mais. Essa é uma questão que os filósofos debatem há séculos. Alguns acreditam que a episteme é um ideal a ser perseguido, mas que a gente nunca pode ter certeza absoluta de que alcançou. Outros defendem que o conhecimento científico, mesmo com suas limitações, é a forma mais confiável de conhecimento que temos. A gente está sempre aprendendo, sempre buscando, sempre evoluindo. Exatamente. E nesse processo, a dúvida e a incerteza não são inimigas do conhecimento, mas sim aliadas importantes. É a partir da dúvida que a gente formula perguntas, que busca respostas, que expande nossos horizontes. A incerteza nos impede de cair no dogmatismo, de achar que já sabemos tudo, e nos mantém abertos a novas ideias, novas perspectivas. Ou seja, a gente precisa ter humildade de reconhecer que não sabe tudo, que sempre tem algo a aprender. Com certeza. A busca pelo conhecimento é uma jornada fascinante, desafiadora, que exige da gente a capacidade de questionar, de investigar, de analisar, de estar sempre aberto a novas ideias. Parece que a gente ainda tem muito chão pela frente nessa jornada. Sem dúvida. E essa jornada continua na próxima parte do nosso mergulho profundo. A gente volta já já para explorar as implicações práticas da distinção entre doxa e episteme no mundo contemporâneo. Não saiam daí. Até já! E a gente está de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da doxa e episteme. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre como a episteme, mesmo buscando ser objetiva, pode ser influenciada pelo contexto histórico e cultural. A gente viu que o conhecimento não é criado no vácuo, né? As pessoas que produzem conhecimento também são influenciadas pelo mundo ao redor. O que é considerado verdade hoje pode ser questionado amanhã. Com certeza. O conhecimento não é estático, ele está sempre evoluindo. E isso nos leva a uma pergunta importante: como a gente pode ter certeza de que algo é realmente conhecimento verdadeiro? E não apenas uma crença disfarçada de episteme. Essa é a questão de $1 milhão, né? Como a gente separa o joio do trigo? Como a gente garante que não estamos caindo em alguma pegadinha? É aí que entra a validação do conhecimento. É um processo que envolve analisar as fontes, avaliar as evidências, construir argumentos sólidos. É como um detetive investigando um caso, sabe? A gente precisa saber de onde a informação veio, quem está por trás dela, se as provas se sustentam. Então, não basta só ter acesso à informação, a gente precisa ser crítico, questionar se ela é realmente confiável. Exatamente. Essa capacidade de avaliar a informação é cada vez mais importante hoje em dia, com tanta informação circulando por aí, principalmente na internet. A gente precisa ter discernimento para separar o que é fato, o que é fake news. E como a distinção entre doxa e episteme pode nos ajudar nesse processo de Sherlock Holmes da informação? Entender a diferença entre opinião e conhecimento nos ajuda a ser mais consciente dos nossos próprios vieses, daquelas ideias pré-concebidas que a gente tem sem perceber. Isso nos ajuda a questionar as informações que a gente recebe, a buscar diferentes perspectivas, a formar opiniões mais sólidas, menos suscetíveis à manipulação. Então a gente não pode simplesmente engolir tudo que vê por aí. A gente precisa mastigar bem a informação, digerir, analisar, para ver se ela realmente nos alimenta. Perfeito. E essa busca pela episteme exige um esforço constante de questionamento, de investigação, de estar aberto a novas ideias. Não é algo fixo, é um processo dinâmico em constante evolução. Ou seja, a busca pelo conhecimento não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. É uma ótima analogia. A gente nunca chega na linha de chegada. A gente está sempre aprendendo, sempre buscando um conhecimento mais profundo, mais abrangente.
E nesse processo, a doxa, mesmo com as suas limitações, também tem um papel importante. Peraí, a doxa. Aquela que a gente falou que é a opinião, a crença sem fundamento. Mas ela não era a vilã da história. Sim, mas é importante lembrar que a doxa também pode ser um ponto de partida para a construção do conhecimento. Muitas descobertas científicas, avanços tecnológicos surgiram a partir de questionamentos, desafios a crenças e práticas tradicionais. Então, a doxa pode ser como um trampolim para a episteme. Tipo, a gente começa questionando o que a gente já sabe, que todo mundo acredita, e daí a gente começa a buscar explicações mais profundas, mais precisas. Exatamente. A interação entre doxa e episteme é fundamental para o progresso do conhecimento. As crenças, as opiniões, mesmo que não sejam totalmente precisas, podem nos levar a questionar, a investigar, a buscar um conhecimento mais sólido, mais confiável. Mas a gente também viu que a doxa pode ser manipulada, né? Usada para espalhar fake news, preconceitos, outras coisas perigosas. Como a gente se protege disso? Aí entra a importância do pensamento crítico e da educação. A gente precisa desenvolver a capacidade de analisar informações, de identificar falácias, de buscar fontes confiáveis. A educação para a mídia, a alfabetização digital são ferramentas essenciais para navegar nesse mundo cada vez mais complexo, cheio de informação. Então, você precisa se munir de um bom kit de ferramentas para não cair nas armadilhas da desinformação. Tipo, aprender a identificar fontes confiáveis, analisar o contexto, questionar as intenções por trás da informação, essas coisas. Exatamente, a gente precisa ser detetive da informação, sabe? Investigar, analisar as pistas para não ser enganado. A gente não pode ser ingênuo. Não, de jeito nenhum. E como a gente aplica essa investigação na vida real? Como a distinção entre doxa e episteme pode nos ajudar no dia a dia, além de evitar fake news? A distinção entre doxa e episteme pode nos ajudar a ser mais conscientes das nossas próprias crenças, dos fatores que as influenciam. A gente pode se perguntar, por que eu acredito nisso? Quais as evidências que sustentam essa crença? Essa crença é baseada em fatos ou em opiniões. É como se a gente fizesse uma auditoria nas nossas próprias crenças. Isso. Para ver se elas são baseadas em fundamentos sólidos ou se a gente está só repetindo o que ouviu por aí sem questionar. Exatamente. É um exercício de autoconhecimento, de busca por um conhecimento mais profundo, mais autêntico. A gente precisa ter coragem de questionar nossas próprias crenças, de buscar novas perspectivas, de estar aberto ao diálogo. E essa busca pelo conhecimento, ela tem um sim. A gente chega no ponto que pode dizer, pronto, agora eu sei tudo. Ou a gente está sempre em busca de mais. Essa é uma questão que os filósofos debatem há séculos. Alguns acreditam que a episteme é um ideal a ser perseguido, mas a gente nunca pode ter certeza absoluta de que a alcançou. Outros defendem que o conhecimento científico, mesmo com as suas limitações, é a forma mais confiável de conhecimento que temos. A gente está sempre aprendendo, sempre buscando, sempre evoluindo. Exatamente. E nesse processo, a dúvida e a incerteza não são inimigas do conhecimento, mas sim aliadas importantes. É a partir da dúvida que a gente formula perguntas, que busca respostas, que expande os nossos horizontes. A incerteza nos impede de cair no dogmatismo, de achar que a gente já sabe tudo, e nos mantém abertos a novas ideias, novas perspectivas. Ou seja, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo. Sempre tem algo a aprender. Com certeza. A busca pelo conhecimento é uma jornada fascinante, desafiadora, que exige da gente a capacidade de questionar, de investigar, de analisar, de estar sempre aberto a novas ideias. Parece que a gente ainda tem muito chão pela frente nessa jornada. Sem dúvida. E essa jornada continua na próxima parte do nosso mergulho profundo. A gente volta já para explorar as implicações práticas da distinção entre doxa e episteme no mundo contemporâneo. Não saiam daí. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. No mundo da doxa e episteme, a gente explorou bastante coisa, né? As definições, os exemplos, a visão dos filósofos, até os perigos da desinformação na era digital. A gente deu uma volta completa por esse tema. E ele é importante para o nosso dia a dia, né? Vimos como a doxa e a episteme se entrelaçam, como a busca pelo conhecimento é um processo dinâmico. E como a dúvida e a incerteza são peça-chave nesse processo. É verdade. Para a gente fechar essa expedição filosófica com chave de ouro, vamos explorar as implicações práticas da distinção entre doxa e episteme, mas no mundo de hoje. Isso. Como essa compreensão toda pode nos ajudar a viver melhor, a tomar decisões mais conscientes, a construir uma sociedade mais justa, mais informada? É a pergunta de ouro, né? A grande sacada de entender a diferença entre doxa e episteme é que a gente passa a ser mais crítico em relação a tudo que nos cerca. As informações que a gente consome, os discursos que a gente ouve, as crenças que a gente carrega. Em um mundo inundado de informações, muitas vezes contraditórias, a gente precisa saber separar o que é opinião do que é conhecimento de verdade. Quer dizer que a gente precisa questionar tudo que a gente ouve, o que a gente lê.
Buscar sempre evidências, fontes confiáveis para ter certeza de que não estamos sendo enganados. Exatamente. Não se trata de ser cético a ponto de duvidar de tudo e de todos, mas de ter uma postura crítica, reflexiva, buscando sempre embasar nossas crenças, nossas opiniões em algo sólido. A gente viu como a doxa pode ser manipulada, usada para espalhar desinformação, preconceitos. A gente precisa estar atento para não cair nessa armadilha. E como a gente aplica essa postura crítica em áreas como a política, a saúde e até nas nossas compras, por exemplo. Na política, é fundamental analisar os discursos dos candidatos, os programas de governo, as notícias que a gente vê por aí, buscar fontes confiáveis, comparar diferentes pontos de vista e evitar se deixar levar pela emoção ou por informações falsas. Ou seja, não basta ter uma opinião política, a gente precisa ter uma opinião bem informada, baseada em fatos e não em achismos. Perfeitamente. E o mesmo vale para a saúde. Buscar informações de fontes confiáveis, como médicos, instituições de pesquisa, e evitar cair na lábia de curas milagrosas ou tratamentos sem comprovação científica. A gente precisa cuidar da nossa saúde com base em conhecimento sólido e não em promessas vazias. Então, no fundo, entender a diferença entre doxa e episteme nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, mais responsáveis em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Ao entendermos a diferença entre opinião e conhecimento, a gente pode fazer escolhas mais inteligentes, evitar cair em ciladas e construir uma vida mais autônoma, mais significativa. É como se a gente estivesse no controle do barco, em vez de ser levado pelas ondas. Gostei da analogia. E como essa compreensão pode nos ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais informada? A gente não vive numa ilha, né? Nossas ações impactam o mundo ao nosso redor. Uma sociedade mais justa, mais informada, só é possível com cidadãos críticos, que sabem separar o que é verdade do que é mentira, que é justo do que é injusto, que é ético do que é antiético, a educação para o pensamento crítico, a alfabetização digital, o acesso à informação de qualidade, são os pilares para construirmos uma sociedade mais consciente, mais democrática. Então a gente pode dizer que entender a diferença entre doxa e episteme é um chamado para a gente buscar sempre mais conhecimento, desenvolver o pensamento crítico e construir uma sociedade mais justa e informada. Com certeza. E essa busca pelo conhecimento não precisa ser chata, elitista, muito pelo contrário. É uma jornada fascinante e enriquecedora que nos permite ampliar horizontes, questionar nossas crenças e construir uma vida mais autêntica com mais significado. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da doxa e episteme. Esperamos que essa viagem tenha sido instigante e que você tenha aprendido bastante coisa. É isso aí. Lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma aventura que nunca termina. Continue questionando, investigando, buscando a verdade. E nunca se esqueça de que a dúvida e a incerteza são companheiras importantes nessa aventura. A gente se vê na próxima.